Olá pessoal, vamos ter uma aula sobre o continente asiático? Então vamos lá. O sul e o sudeste, ele é acometido pelo chamado fenômeno ventos de monções, também chamado de chuvas de monções, onde há um clima quente e úmido no verão, com chuvas torrenciais, praticamente chove 6 meses sem parar, e encontramos os outros 6 meses com um clima ameno e seco no inverno, onde praticamente não chove. Esse fenômeno favorece o cultivo de arroz em planícies alagadas. Encontramos nessa região, no sul e sudeste asiático, um dos verões mais úmidos do planeta, com chuvas torrenciais. Aqui, nós podemos verificar nitidamente, por esses mapas, que representam as precipitações. Precipitações são chuvas. As partes mais escuras são as partes onde há a maior presença de precipitação. Então, julho, que a gente encontra o verão lá no hemisfério norte, no caso na Ásia, a gente vai encontrar o quê? Uma grande quantidade de precipitações, porque as umidades trazidas do Oceano Índico, Pacífico, elas são retidas na cordilheira do Himalaia, e as chuvas torrenciais, chuvas de monções, também chamado de ventos de monções, ocorrem ali, extremamente localizadas no sul e sudeste da Ásia. E, em contrapartida, novembro, nós encontramos uma região com uma quantidade muito pequena de precipitações, ou seja, são 6 meses extremamente chuvosos e cerca de 6 meses extremamente secos. Esse é o fenômeno da chuva de monções, ou ventos de monções, no sul e sudeste da Ásia. Na Ásia, encontramos grande quantidade de clima desértico, onde os desertos asiáticos se formam por duas razões, basicamente. Uma das razões da formação de desertos na área central do continente e na parte também oeste do continente, nós encontramos o quê? Áreas de alta pressão permanente, aonde não chega a umidade vinda do oceano. Como, por exemplo, encontramos os desertos da Arábia, o deserto de Thar, no Paquistão e na Índia. Para a gente explicar um pouquinho melhor o que é essa história de alta pressão, baixa pressão, quando a gente encontra um centro de alta pressão atmosférica, a gente verifica uma rotação anti-horária, o chamado anticiclone, onde há a umidade do ar sendo retirada. Então, naquela região, o ar fica mais seco, menos úmido, portanto, com uma formação menor de nuvens, basicamente diminuindo amplamente as chances de chuva. Então, a alta pressão está associada ao bom tempo. É como se fosse um ventilador ventando fortemente para baixo, então o vento está em descida, ou seja, o vento desce e se espalha na parte superficial. Olhando para o céu, a gente verifica céu aberto, e na parte superficial encontramos ausência de umidade, ausência de chuva, uma parte mais seca. É assim que o fenômeno de alta pressão ocorre. Já um fenômeno de baixa pressão
é um fenômeno que ocorre no sentido horário, então é um ciclone, onde a gente verifica condições basicamente normais, que são o aquecimento da superfície terrestre, o ar quente aquecido ele fica mais leve, então esse ar entra em ascensão, ou seja, o ar vai para o alto, mais leve, e há uma formação de nuvens. Muitas vezes, dependendo das condições atmosféricas, nuvens carregadas, onde também pode ser promovida a quantidade de tempestades e até, dependendo das regiões formadas, furacões, tornados, entre outros. Então, esse evento, o centro de baixa pressão atmosférica, concentra a umidade, ajuda a formar nuvens, favorece a chuva, inclusive grandes tempestades. O segundo motivo que a gente encontra na questão da formação dos desertos na Ásia é a questão da formação de uma retenção da umidade, como a gente verifica aqui no sul e sudeste da Ásia, aqui grande umidade, a questão das chuvas ou ventos de monções, a gente encontra uma grande barreira natural, a Cordilheira do Himalaia, e logo posteriormente encontramos nessa região amarela uma grande quantidade de regiões desérticas, onde há uma mínima concentração de precipitação, ou seja, de chuvas. Então, isso a gente verifica, por exemplo, a presença de desertos de Taklamakan e o deserto de Gobi na China, ou seja, na Ásia Central. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau.